Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Cristo seja com todas nós e com todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso novo encontro. Hoje nós estamos no nosso 31º dia da jornada Primeiro Deus. E nesse 31º dia nós vamos falar um pouquinho sobre as provas. Até aqui nós falamos sobre nossa comunhão com Deus e o que nós podemos fazer para nos manter mais próximos do Senhor, guardando os nossos olhos, o nosso coração, a nossa fala, buscando o Espírito Santo, orando. Falamos muitas coisas, mas vamos falar um pouquinho como é que nós podemos resistir e entender as provas. Nós falamos sobre isso, né? Que Deus nos capacita para nós vencermos as provas. Quando elas surgem na nossa vida, Deus também já vem com a vitória para nós. Mas vamos entender um pouquinho o que são as provas? Em 1 Pedro, no capítulo 4, no verso 12 e 13, está escrito: Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se fossem estranhas coisas acontecendo a vós. Mas alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Amém? Pois é, nós achamos estranho as provas e algumas pessoas até cogitam a ideia de que as provas são porque você está em pecado com Deus, ou porque não merece perdão de Deus. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar por sermos participantes do sofrimento de Cristo, porque com Ele também nós vamos nos alegrar na sua glória. Deus permite que passemos por situações probantes, difíceis, para que nós sejamos moldados à sua semelhança. Romanos 5, no verso 3 e 4, diz assim: Sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. A prova, ela produz fruto de justiça, frutos pacíficos de justiça. Todas as tribulações e provas que nos sobrevêm aqui são permitidas a fim de operarem os desígnios divinos do amor de Deus a nosso respeito, para sermos participantes da sua santidade. Está escrito lá em Hebreus 12, verso 10. Assim nos tornamos participantes daquela plenitude de alegria que se encontra na presença de Deus. As provas que forem encaradas como instrumento educativo nos darão alegria. Nós precisamos entender que as provas nos fazem cristãos melhores. É durante as provas que muitas vezes nós que não gostamos de orar ou nunca achamos tempo de orar, aprendemos a orar. Aprendemos a achar tempo e momento para orar a Deus. Porque nas provas nós sentimos a necessidade de nos comunicar com Deus e de chegarmos a Ele em pedidos fervorosos de ajuda, de socorro. São as provas que nos fazem ter fé, que nos ensinam a confiar e depender só do Senhor. É durante as provas que você ouve as piores acusações, as mais terríveis acusações, e só faz olhar para o céu e dizer: Senhor, olha aí, olha o que estão falando de mim, tem misericórdia de mim, Senhor. Durante as provas é que nós buscamos a palavra de Deus e buscamos resposta para tudo o que está nos acontecendo, e aí, ao abrir a palavra, nós encontramos resposta para as nossas ansiedades e aprendemos sobre Deus. São as provas que nos fazem entender o grande amor de Deus. Durante as provas, geralmente,
a nossa angústia, a nossa dependência nos faz chorar aos pés de Cristo. Dobrar o joelho e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Socorre-me. Senhor, socorre meu amado, meu querido, meu filho, meu esposo, minha esposa. Socorre meus pais. Senhor, estou angustiado. Preciso de Ti. Durante as provas é que nós nos achegamos a Cristo e dizemos: Senhor, qual é o meu pecado? Qual é o pecado que eu ainda não confessei, que preciso de confessar para me livrar dele, Tu me perdoar e me dar a bênção? Preciso, Senhor, saber o que preciso mudar para me dedicar melhor a Ti, para poder fazer o melhor e receber de Ti as bênçãos que necessito sentir o Teu perdão. Ajuda-me, Senhor, socorre-me. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos assim: o que falta ainda para que eu receba o Espírito Santo? O que falta em mim ainda para que eu sinta o poder de Deus na minha vida? Para que eu tenha essa fé inabalável? E durante as provas, Deus vai nos mostrando o que precisa ser moldado, o que precisa ser melhorado. E Ele vai nos dando confiança de que Ele tem nos perdoado. Deus nos perdoa quando assim que nós dizemos: Senhor, perdoa o meu pecado. Mas nós precisamos acreditar nesse perdão. Quando nós não acreditamos nesse perdão, o Espírito Santo não pode trabalhar. Porque se você não sabe e não acredita que está perdoado, você não vai abrir seu coração para Deus trabalhar. Creia, quando você pede perdão a Deus, quando você confessa os seus pecados e pede perdão a Deus, Ele perdoa. Ele diz: vai e não peques mais. Mas você precisa abrir o coração. E muitas vezes esse abrir de coração só acontece quando a prova vem. Outro dia, alguém me disse assim: você tem uma fé tremenda. E eu disse: nem tenho. Eu preciso que a minha fé aumente mais. E eu sei que ao falar isso, sobrevirão para mim muitas provas. Porque as provas vão me fazer ter mais fé. Eu quero ter uma fé inabalável. A fé que eu tive em orar e Deus resgatar da mão de Satanás a minha filha e deixá-la dormir no pó da terra salva. Essa fé é muito grande, quando todos diziam que estava perdida. Mas eu ainda quero ter uma fé inabalável, mesmo quando alguém disser a respeito da minha vida: eu não negue ao meu Deus, eu não negue ao meu Cristo. Eu quero ter uma fé que transporte montanhas. Já transportou a montanha de resgatar das mãos de Satanás alguém? Oh glória! Já resgatou Deus da mão de Satanás alguém em prol da oração. Mas eu quero que a minha fé nunca se abale, que ela seja sempre, sempre, sempre aos pés do Senhor. Eu creio que Deus nunca permite que seus servos passem nada que não seja para o seu melhoramento espiritual. Deus nos quer puros, santos. E para isso, nós temos que confiar nele. E para confiar nele, nós passamos pelas provas. Ele nos permite passar pelas provas para que nós possamos entender que por nossa própria força nós não conseguimos absolutamente nada. Nós temos que clamar ao Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, socorre-me. Preciso de força para vencer a tentação. Preciso de força para passar por essa luta. Socorre-me. As provas são moldadoras de caráter. As provas nos fazem ter fé. Você está passando por uma prova agora? Seja ela qual for. Creia. Se você buscar ao Senhor todo o seu coração, acreditar que Ele perdoou os seus pecados e que Ele é maior do que tudo e que Ele pode resolver o seu problema, porque Deus é Deus, para Ele não há nada impossível.
Basta você descansar nele. O resto, tudo ele fará. Foi assim na minha vida, tem sido assim na minha vida. E eu creio muito que será na sua. Descansa no Senhor. Confia nele. Creia que ele perdoa os seus pecados e deixa ele trabalhar na sua vida. Enquanto ele cuida dos seus problemas, trabalhe para o Senhor. Pregue o Evangelho da verdade. Pregue que Jesus Cristo está voltando. Pregue a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Trabalhe para o Senhor e Ele vai trabalhar na sua vida. Que Deus abençoe, que tenhamos um dia cheio da presença de Deus e que nós descansemos no Senhor. Aguardo vocês amanhã no nosso próximo encontro, cheio de fé. Até lá!